Este ensinamento é essencialmente uma revelação do Cristo ressuscitado. Não estou falando da vida de qualquer homem entre seu nascimento e sua morte física, mas do Cristo que ressuscitou em mim e que ressuscita em todos. Não tenho nenhuma imagem mental de um ser fora da minha vida, ou da sua. Paulo nos diz: vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vocês se manifestarão com Ele em glória. Colossenses 3 versículo 3,4. Aqui vemos Paulo comparando sua vida com Cristo. Você está vivo agora, então o que Paulo quer dizer quando afirma que você morreu? Todas as cartas de Paulo equiparam a morte a um sono tão profundo que o passado é esquecido. É do sono da morte que ele o exorta a despertar de dizer: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. O único e verdadeiro Cristo é a sua vida. Agora adormecido na humanidade, esse poder acredita ser você. E quando ele desperta e se ergue em você, é você quem se ergue como Cristo. O poder e a sabedoria de Deus estão adormecidos em você como a sua própria vida. Deus é amor. Quando Deus morreu, Ele deu a vocês, seus filhos, a herança que lhes foi dada. Não era um lar ou uma terra fabulosa, mas o poder do seu amor. O poder de realizar todos os desejos do seu coração. Deixe-me começar com um ponto que tem confundido alguns. Um cavalheiro escreveu: você diz que os outros têm corpos e vidas próprios, mas a realidade deles está enraizada em você, assim como a sua realidade está enraizada em Deus. Tenho um desejo que envolve os outros, mas tenho a sensação de que eles não querem fazer parte disso. Embora você diga que eu não deveria me preocupar em influenciar os outros, pois o mundo, enraizado em mim, desempenhará o papel que eles devem desempenhar se eu for fiel aos meus objetivos, mas que direito tenho eu de influenciar os outros? Acreditando que a imaginação cria a realidade e que não existe ficção, parto de uma premissa que não tem nada no mundo exterior para sustentá-la, mas, em meio ao meu projeto, desvio-me, pois não posso influenciar esses homens. Agora me pergunto se talvez esse também seja o desejo oculto deles e se eles não me querem nele. Você diz que, quando exercito amorosamente minha imaginação em benefício de outra pessoa, estou mediando Deus para essa outra pessoa. Sei que o que imagino beneficiará a todos, no entanto, devido à minha dúvida quanto ao desejo deles de se envolverem, devo continuar a fazê-lo? Eu diria a ele: simplesmente aceite o objetivo. Talvez por causa dos talentos deles você os tenha escolhido como parceiros, mas se eles se mudassem, você ainda teria o desejo? Se sim, então eles não são essenciais. Se você se colocar no final, regozijando-se com a realização do objetivo, aqueles que são igualmente talentosos, ou talvez até mais, virão procurá-lo, pois, permanecendo no final, você atrairá os indivíduos necessários para desempenhar o papel que devem desempenhar para ajudar no nascimento do que você está fazendo. Agora, você questionou se todas as coisas cooperam para o bem. O capítulo 8 de Romanos nos diz que sim. Essa verdade é dramatizada para nós no capítulo 50 do livro de Gênesis. É a história de José, um dos 12 filhos de Jacó. José tinha a capacidade de sonhar vividamente. Suas visões eram verdadeiras e ele podia interpretá-las. Seus irmãos, invejosos, conspiraram para matá-lo, mas Judá intercedeu, insistindo para que o vendessem. José foi vendido como escravo e, quando ninguém conseguiu interpretar os sonhos do faraó, José foi levado à sua presença. Ele interpretou os sonhos com tanta precisão que o faraó o igualou a si mesmo, e tudo o que José dizia era imediatamente executado. Ele predisse a fome que estava por vir e quando seus irmãos vieram em busca de alimento, José, agora sentado no trono, os reconheceu e disse: não temais, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Assim, tudo coopera para o bem quando há tempo para refletir sobre o ato. Eu poderia voltar para minha pequena família. Chegou um momento em nossas vidas em que parecia que o mundo tinha acabado. Os sócios do meu pai, desejando assumir o controle do pouco capital que ele tinha no negócio, conseguiram e nosso mundo desabou. Não tínhamos nada e até nossos amigos se tornaram escassos.
Mas o que parecia ser algo ruim acabou se tornando uma bênção, pois, ao nos desligarmos dessa sociedade, que era pequena no sentido de que não conseguiam pensar grande, meu pai começou a trabalhar por conta própria, com filhos que conseguiam imaginar. A família transformou nosso negócio em um grande empreendimento com vários tipos de negócios, sem parcerias externas, superando tudo o que imaginávamos ser possível há 40 anos, quando isso aconteceu. Levou tempo e reflexão, mas agora podemos ver que, embora os sócios do meu pai tivessem mais intenções contra ele, Deus o tornou em bem. Um amigo teve um sonho em que recebeu uma carta com o boletim do filho dentro, indicando que ele deveria apresentar uma melhora significativa em 4 matérias, uma das quais era álgebra. Como o filho sempre foi o melhor em matemática, ele ficou irritado e imediatamente revisou o boletim. De repente, irritado consigo mesmo, disse: "Estou cansado da responsabilidade deste poder e das muitas necessidades de revisão da vida. Meu filho já é um menino grande, deixe-o fazer isso sozinho", e acordou. Pedro perguntou: "Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoar-lhe? 7 vezes?" E o Senhor respondeu: "Eu não disse 7, mas 70 vezes 7. Isso não significa 490 vezes. 70 é o valor numérico da letra hebraica Ain, cujo símbolo é um olho. 7 é o valor numérico da letra hebraica Zain, cujo símbolo é uma espada. Aqui, somos instruídos a imaginar até que o olho esteja fixo como se estivesse pregado por uma espada. Isso pode acontecer na primeira vez ou pode levar 1000 vezes para se convencer de que as coisas são como você deseja que sejam, e não como parecem ser. Mas, na medida em que você se convencer de que fez isso em sua imaginação, o mundo exterior refletirá sua harmonia. William James, professor de psicologia em Harvard, é um dos nossos grandes educadores. Ele disse: "A maior revelação da minha geração é a descoberta de que os seres humanos, por meio de uma mudança de atitude interior, podem produzir mudanças externas em harmonia com suas convicções interiores. Isso está na Bíblia. No livro de Gênesis, vemos, em forma de história, como atitudes interiores produzem estados exteriores. Sabendo o momento em que os animais estariam prontos para o ato da criação e o bebedouro para onde viriam, Jacó fez um acordo com seu sogro, que embora todos os animais fossem pretos ou marrons, se algum filhote fosse listrado ou malhado, ele seria dele. Acreditando que o homem se torna aquilo que contempla, e que o mesmo se aplicaria ao mundo animal, Jacó desfolhou os choupos de modo que apenas listras aparecessem. Em seguida, levou apenas os animais saudáveis ao bebedouro, deixando todos os fracos para procriar, os marrons com os marrons e os pretos com os pretos. Quando as fêmeas chegaram aos bebedouros e foram procriadas, elas viram apenas listras, e produzindo o que contemplaram, seus descendentes foram listrados. Então, esta lição nos foi dada desde o início. Tudo o que você estiver contemplando com os olhos da sua mente, você produzirá no seu mundo exterior. É tão simples quanto isso. Espero que você esteja contemplando o seu desejo realizado com os olhos da sua mente, pois as Escrituras lhe dizem: tudo o que você deseja, acredite que já recebeu, e você receberá. Isso lhe diz que, na medida em que você for auto-persuadido, você se tornará aquilo que presumiu ser. No caso do meu amigo, o sonho dele lhe dizia para continuar revisando e não ter medo da responsabilidade de seu tremendo poder de imaginar, pois a vida em si nada mais é do que uma atividade da imaginação. Quando falo de Cristo sendo a sua vida, estou dizendo que ele é a sua imaginação, pois a vida é uma atividade da imaginação. Pergunte a si mesmo o que você está imaginando agora e você descobrirá o que Cristo criou. Pois por ele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi criado se criou. Tudo que agora se forma e se chama fato foi outrora apenas uma imagem na mente de alguém que persistiu nessa imagem e a projetou na tela do espaço. Portanto, não desista da responsabilidade da revisão e, quanto a influenciar os outros, posso dizer que você não pode evitar. Ao caminhar pela rua, você inconscientemente influencia as pessoas ali presentes. Você simplesmente não pode impedir isso. Outro ponto que quero abordar é este. Os profetas que escreveram o Antigo Testamento eram servos do Senhor. Eles registraram o que viram ou ouviram,
mas não compreenderam. A visão de todo profeta verdadeiro é abreviada. Ver como presente o que é futuro. Os profetas profetizaram a respeito da graça que vos havia de ser dada. Eles investigaram e indagaram sobre qual a ocasião ou o tempo indicados pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizerem os sofrimentos de Cristo e a glória que se lhes seguiria. Foi-lhes revelado que estavam servindo, não a si mesmos, mas a vós, nas coisas que agora se estão revelando. Alguns de vocês estão tendo visões maravilhosas e tentando interpretá-las neste mundo. Peço que não o façam, pois se perderão ao tentar determinar a partida de alguém, pois ninguém sabe a hora, o dia ou a estação. Só o Pai sabe, e isso permanece em segredo. Não importa quão perfeita seja a visão, ela foi abreviada. Você a viu acontecendo agora. Pode acontecer hoje ou amanhã, mas você não pode prever. Você viu a visão. Sendo um verdadeiro profeta, registre suas visões em detalhes, mas não tente interpretá-las. Isso me leva a outro ponto que deixou meu amigo intrigado. Quando falo de Deus, ou Senhor, Jesus ou Cristo, estou falando da imaginação humana. Quando perguntado sobre o maior de todos os mandamentos, ele não nomeou um dos 10, mas a confissão de fé de Israel dizendo: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. A palavra Senhor é J-O-D-R-V-A-V-R pronunciado Y-O-D-R-V-A-V-R que significa eu sou. A palavra Deus é Elohim pronunciado Elohim que é uma unidade composta de um feito de muitos. No capítulo 44 de Ezequiel, o Senhor Deus disse: Eles não terão herança, eu sou a sua herança. Não lhes deis possessão, eu sou a sua possessão. Estude esta passagem cuidadosamente e você descobrirá que em vez de Deus nos herdar, nós herdamos Deus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Não fingindo, mas abandonando-se voluntariamente por aqueles que amava, Deus morreu para que o herdássemos. O que é Ele para que o herdássemos? Ele nos disse: Eu sou a luz do mundo. Um dia você herdará a experiência de ser a luz do universo. Não haverá estrelas, nem sol, nem lua, nem circunferência, apenas luz infinita, pulsante e viva, que você sabe que é. Você herdará a Deus como amor infinito. O que quer que Deus tenha sido antes de se individualizar, você experimentará como você mesmo. Deus era Pai antes de se tornar você, e quando Ele o possui, você é o mesmo Pai. O Salmo 2 revela o Filho que era dele antes de se tornar você. Mas ninguém sabe quem é esse Filho, exceto o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, exceto esse Filho e qualquer um a quem o Filho decidir revelá-lo. Um dia, esse Filho escolherá revelar você e você verá não um Davi, mas o Davi da fama bíblica. E não haverá incerteza quanto ao relacionamento entre você e o Filho de Deus, Davi. Quando ele o chamar de Pai, você saberá que é Deus. Quando você herda Deus, herda o seu passado infinito e, a partir desse momento, verá as Escrituras de forma diferente. Você reconhecerá os acontecimentos da vida de Jesus como sinais da iniciativa de Deus na redenção do homem. Você compreenderá como Deus se entrega ao homem. João registra 8 sinais da iniciativa de Deus na redenção do homem. Muitos estudiosos juntaram o primeiro e o último, o segundo e o sétimo, o terceiro e o sexto e o quarto com o quinto, formando 4 sinais principais. Quando esses sinais começarem a se manifestar em você, conte os dias e descobrirá que há 1260 dias entre a primeira visão e a última, enquanto você herda Deus. Você não é uma coisinha que Deus anima, dá a vida e possui. Deus se entregou a você no sentido mais amplo da palavra, então você não terá herança, pois eu sou a sua herança. Você não terá possessão em Israel, pois eu sou a sua possessão. Se você possui Deus, seja lá o que ele for, você deve ser. Acabei de citar o capítulo 44 de Ezequiel. Leia-o com atenção. Conscientize-se de possuir Deus e você não será mais o pequeno pigmeu que lhe ensinaram que é. Não reaja às bobagens que lê nos jornais. Eles registram os acontecimentos da mente superficial. O que acontece com um homem entre o berço e a sepultura não deve lhe interessar. Seja ele um cozinheiro ou um milionário,
o homem, ou mulher, mais bem vestido do ano ou mais divulgado, tudo isso é relevante para isso e não tem nada a ver com o Cristo em você, que, como sua vida, despertará um dia e se levantará. Quando Cristo despertou em mim, fiquei tão maravilhado que nem percebi que estava dormindo. Todas as manhãs eu despertava para um novo dia e me recolhia naquela noite, assim como você tem feito ao longo dos tempos. Do berço ao túmulo, você adormeceu à noite e acordou pela manhã. Com o tempo, você morreu, apenas para ser restaurado à vida e continuar a mesma longa jornada. Mas um dia você despertará no túmulo onde a consciência foi colocada no início. Para seu espanto, você nem se lembrará de ter adormecido, e nunca, por um segundo, pensou que seu crânio fosse o túmulo onde colocaram Jesus Cristo. Mas, ao despertar, sua herança se revelará, pois tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo será vivenciado por você em primeira pessoa, no singular, no presente. Você descobrirá que é o ator central no drama divino da descida e ascensão, pois ninguém pode ascender, exceto aquele que desceu. Somente Cristo desceu, então, quando ascender, você deve ser Cristo. Esta é a esperança que torna sábio suportar o sofrimento desta longa e escura noite. Dedique-se a essa esperança que é a graça que lhe é concedida com a revelação de Cristo em você, como você. Nunca houve outro e nunca haverá outro, pois Cristo é a sua vida. Leia atentamente o capítulo 3, versículos 3 e 4 de Colossenses. Você morreu e sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, você também se manifestará com Ele em glória, porque você é Cristo. Sua aparição é o seu nascer e despertar em você. Seu nascimento se torna o seu nascimento. A descoberta da paternidade de Deus revela você como o Pai, e o capítulo 44 de Ezequiel se cumpre. Eu sou a sua herança. Eu sou a sua possessão. Lembre-se, tudo o que você vê, embora pareça exterior, está dentro de você. Você não precisa se preocupar em influenciar pessoas se estabelecer metas. Se você quer muito dinheiro, veja o dinheiro dentro de você. Então reivindique-o como seu. Hoje, um homem muito rico está recebendo muita publicidade por causa de seu casamento. Nascido na Turquia, um menino pobre de pais gregos, foi levado para a Argentina aos 16 anos, onde começou a importar tabaco, iniciando seu negócio com $60. Ele se esqueceu completamente daqueles dias, e aquela com quem se casaria, por ambição de grandeza nominal, faria você esquecer suas origens humildes. Shakespeare tinha uma palavra para isso. Ele nega a escada pela qual ascendeu. Começando com $60, esse homem começou a sonhar e hoje é um bilionário. Eu não perguntaria como ele roubou. Até agora, ele se safou e é considerado seu, mas qualquer pessoa com $1 bilhão deve tê-lo roubado. Não importa, no entanto, pois todas as coisas cooperam para o bem no final. Não deveria importar o que um homem faz com sua vida entre o berço e o túmulo. O importante é o que está acontecendo dentro do homem. A vida que anima esse corpo foi despertada? Está começando a surgir nele? Ela precisa surgir para herdar Deus, pois somente Cristo herda Deus. Cristo é a sua vida, que deve surgir em você, e quando ele surgir, você herdará Deus Pai. Não importa se você desempenha o papel de cozinheiro ou rei, carpinteiro ou ídolo de cinema, pois seu estado externo não significa nada. Há homens que agora desempenham o papel de cozinheiro, carpinteiro, engraxate ou barbeiro, sabendo que estão redimidos, esperando pacientemente por aquele momento em que poderão despir as vestes de carne e osso pela última vez. Mas somente o Pai conhece esse momento. Que ninguém especule sobre quando isso acontecerá. Registre suas visões, mas não as interprete. Somos todos mestres em interpretar erroneamente a grande missão de Deus para nós. Quanto a mim, já ressuscitei. Sou do mundo, não estou nele. Meus sonhos e experiências noturnas não têm relação com este mundo, então vivo uma vida dupla. Enquanto estou aqui, há trabalho a ser feito para continuar a encorajar a todos, contando a verdadeira história da redenção. Leve esta história maravilhosa a sério. É verdadeira. Cristo é a sua vida,
que é totalmente sobrenatural. O nascimento é sobrenatural. A descoberta do Pai é sobrenatural. A destruição do templo de cima a baixo e a ascensão ao reino são sobrenaturais, assim como a descida da pomba. Nenhuma pomba física desce sobre o seu ombro, é uma experiência sobrenatural, mas esta verdade fantástica foi incorporada em uma história que o homem poderia compreender, pois, como disse Tennyson, a verdade incorporada em uma história entrará por portas humildes. Lembre-se do que eu disse. Esqueça a influência. E estabeleça objetivos. Imagine um cenário que implique a realização do seu desejo e sonhos nobres, pois nada é impossível para Cristo e Cristo é a sua vida. Amigos, gostaria de agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.